Essa é a gravação. Pronto, está gravando, certo? Então, o Pacto pela Saúde é norteado pelos princípios da descentralização. O objetivo principal é esse, uma gestão descentralizada desse sistema de saúde, tá? E da regionalização, que estão presentes na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica de Saúde, de 1990. Então, foi um pacto criado pensando na descentralização, pensando em pactuar prioridades, objetivos e metas que seriam atingidas por esses gestores desses três níveis, estadual, municipal e federal. É norteado pelos princípios da descentralização. O principal objetivo é esse, pensem em pacto pela saúde, lembrem de descentralizar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre descentralização, regionalização e hierarquização dentro do Pacto pela Saúde. A descentralização redefine responsabilidades entre os entes governamentais e reforça a importância dos executivos subnacionais na condução da política de saúde. Ela envolve a transferência de poder decisório da gestão de prestadores e de recursos financeiros, antes concentrados na esfera federal, para estados e principalmente para municípios. Ou seja, descentralizar é tirar o centro daquela situação. Antes ficava tudo centralizado em âmbito federal. A descentralização vem para quebrar isso, é dividir um pouco essa situação. Já quando a gente fala em regionalização e hierarquização, a gente fala que essa situação ocorre em níveis crescentes de complexidade. O município deve assumir o processo de regionalização, com vista a orientar a construção de regiões de saúde para a obtenção de recursos humanos, profissionais, tecnológicos e financeiros, adequados e suficientes para a garantia do direito à saúde. Então, observem que a gente tem aí a descentralização, a regionalização e a hierarquização, que juntas, elas se fundem para que o Pacto pela Saúde seja algo extremamente organizado. Por isso que também fazem parte dos princípios organizativos, tá? Então, o Pacto pela Saúde, ele é composto por 3 dimensões. Quais são essas dimensões? A gente vai ter o Pacto pela Vida, vamos ter o Pacto de Gestão e vamos ter o Pacto em Defesa do SUS, que para mim é um dos pactos cruciais, digamos assim. Então, o Pacto pela Vida, ele compõe um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, expressos em objetivos de processos e resultados que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população. Isso foi definido lá em 2006. O estabelecimento de prioridades deve ser realizado através de metas em nível nacional, estadual e municipal, ou seja, nas 3 esferas, tá? Com ações imprescindíveis para alcançar os objetivos propostos. Então, quando eu falo em Pacto pela Vida, eu falo em compromisso sanitário, que são considerados prioritários. Esses compromissos, eles são prioridades quando a gente pensa na questão vida, tá? Com objetivos de processo e resultados que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira como um todo, tá? Então, é estabelecer prioridades, certo? Devem haver as metas em todas as esferas, existem as metas municipais, as metas estaduais e as metas nacionais. Essas metas são estabelecidas, elas devem ser cumpridas, tá? Então, priorizar o que é mais importante em relação às questões de saúde, certo? Então, é composto por 6 prioridades pactuadas e seus respectivos objetivos. 1, saúde do idoso, implementar a política nacional de saúde da pessoa idosa, buscando a atenção integral à pessoa idosa. 2, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução do índice de morte decorrentes desses tipos de câncer, estabelecer políticas públicas que tratem dessa temática. 3, mortalidade infantil e materna, reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doenças, diarreica e por pneumonias. Ficou bem aqui embaixo essa parte do slide, tá? É composto, admitir aqui,
É composto ainda por ampliar a resolutividade do sistema de saúde às doenças, emergências e endemias. A gente tem visto um exemplo super atual, que é em relação às questões do coronavírus, não é? Então, ampliar a resolutividade do sistema de saúde frente a doenças emergentes e endemias. Nesse caso, estamos vivendo, eu tenho visto muita gente, inclusive, publicar isso, estamos vivendo um momento histórico, uma pandemia, com um índice de mortalidade considerável aí no mundo afora. Então, o SUS, ele traz, dentro do Pacto pela Saúde, o Pacto pela Vida, que traz justamente isso, a resolutividade diante de um quadro como esse. A resolutividade diante de um quadro de uma doença emergente. É uma doença que precisa de resoluções emergenciais, tá? Nesses casos de endemias, epidemias e pandemias, que é o que a gente está passando nesse momento, certo? Então, há destaque para a dengue, ele trouxe aqui dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, que são patologias que nós já estamos, entre aspas, habituados, já faz parte das nossas estratégias em saúde, porque são patologias frequentes no nosso país, né? Existe ainda a promoção da saúde, que é implantar a Política Nacional de Promoção à Saúde, adotando hábitos de alimentação saudável, prática de atividade física, combate ao tabagismo. Então, promoção em saúde, ela tem muito a ver com algo que a gente vem discutindo ao longo dessas aulas, que é a educação em saúde também. É promover campanhas de conscientização da população. Vou trazer um exemplo atual para vocês também. Quando a gente fala em coronavírus, e a gente ouve na TV, a gente vê na televisão, na propaganda, nas plataformas oficiais do Ministério da Saúde, enfim, nas plataformas não oficiais também, a gente vê conscientização sobre a importância da lavagem das mãos, conscientização sobre a importância do uso da máscara, conscientização sobre a importância do distanciamento social, tudo isso faz parte da promoção da saúde. A gente está conscientizando a população da importância de adotar medidas para combater determinado problema, nesse caso a patologia. Nesse exemplo que eu dei do coronavírus, tentar conter o vírus e minimizar os seus danos, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Porque a gente tem um sistema de saúde super eficiente, mas imagine que todos fiquem doentes ao mesmo tempo. Não vai ter leito para todo mundo, não vai ter ventilador para todo mundo, e a maior preocupação do sistema de saúde hoje, a maior preocupação do SUS hoje é essa, é não ter condições de acolher todos que precisarem dos seus leitos, tá? Então, a promoção de saúde, ela se adequa nessa parte. Atenção básica à saúde, que é consolidar a estratégia de saúde da família, entre outras estratégias que compõem a rede de atenção básica, que faz parte ali da atenção primária, que são aquelas ações que a gente vê nas unidades básicas de saúde, que são as UBSs, que também tem muito a ver com promoção da saúde, prevenção de doença. Então, a atenção básica à saúde também faz parte do Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida faz parte do Pacto pela Saúde, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o Pacto de Gestão. O Pacto de Gestão, ele vai estabelecer as responsabilidades, os papéis e as funções de cada esfera de governo. Ou seja, quais são as responsabilidades, quais são os papéis e as funções a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Então, Pacto de Gestão, como o próprio nome diz, ajuda na gestão do SUS. Então, o Pacto pela Vida traz o Pacto de Gestão para organizar melhor, certo? Cada esfera de governo vai ter sua função e sua responsabilidade. A gente já viu um pouco disso no bimestre passado, tá? Mas eu estou trazendo isso agora a nível de Pacto de Gestão, já que nós estamos falando do Pacto pela Saúde. Então, quais são as prioridades do Pacto de Gestão? Primeiro, definir de forma inequívoca a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS. Qual é a responsabilidade sanitária em nível municipal? Qual é a responsabilidade sanitária em nível estadual? Qual é a responsabilidade sanitária em nível federal? Tá? Então, definir de forma inequívoca, ou seja, para que não haja equívoco do que é responsabilidade de quem em relação às questões sanitárias, tá?
estabelecer diretrizes, as diretrizes, para a gestão do SUS, com ênfase na descentralização e regionalização. Financiamento, regulação, participação. Educação e saúde também, tá? Então, ele vai estabelecer essas diretrizes focado na gestão do SUS. Então, quando a gente pensa no pacto de gestão, a gente está pensando no gerenciamento do SUS, gerenciamento de forma organizada, onde cada esfera de governo vai ter suas funções, vai ter o seu papel, vai ter suas responsabilidades, e onde vai haver o estabelecimento de diretrizes para que o SUS seja gerido. E essas diretrizes, elas vão ter ênfase na descentralização e na regionalização, que foi algo que a gente já viu que é extremamente importante para que o SUS aconteça da melhor maneira possível. E existe ainda o Pacto em Defesa do SUS. Lembra que eu falei que eram 3? Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS, que é esse que a gente vai ver agora. Então, o Pacto em Defesa do SUS vai indicar, na verdade, a necessidade de um movimento político mais amplo, com estratégias e ações nos 3 níveis de governo. Mais uma vez eu repito, nível municipal, estadual e federal, tá? Só um minutinho. Ok. Nos 3 níveis de governo, objetivando fortalecer o atual sistema de saúde enquanto política, que se perpetue com as mudanças de governo, garantindo que os princípios e diretrizes da reforma sanitária sejam respeitados, assegurando a saúde enquanto direito do cidadão e a universalidade do SUS. Então, na verdade, o Pacto em Defesa do SUS, ele na verdade, traz essa necessidade de um movimento político mais amplo, tá? Devem existir estratégias e ações, tanto no município, como no estado, como no país, né, a nível federal, buscando fortalecer o sistema de saúde enquanto política. Mas eu não digo política de partido A, B e C, não. É política pública, tá? Para que se perpetuem as mudanças, com as mudanças de governo, para que quando o presidente do partido X saia, o outro que assumir do partido Y dê continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, tá? Então, garantindo que os princípios e as diretrizes de reforma sanitária sejam sempre respeitados, independente de qualquer condição de política partidária, digamos assim, certo? Então, as prioridades, na verdade, do Pacto em Defesa do SUS são implantar um projeto permanente de mobilização social com o objetivo de garantir a universalidade e o direito à cidadania no SUS e aprovar um orçamento das 3 esferas de gestão. 2, elaborar e divulgar a Carta dos Direitos do Usuário do SUS. Vocês lembram que eu li na aula a Carta dos Direitos do Usuário do SUS para vocês, não foi? Inclusive, tem até deveres também na carta, porque nós temos direitos enquanto usuários do SUS e temos deveres também, né? Então, mobilizar sempre a população e aprovar, né, o orçamento nas 3 esferas de governo, tá? E aí a gente entra nas questões que envolvem o pacto pela saúde, e eu vou um pouquinho além na aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho de outros programas, de outras estratégias que estão dentro do SUS, que são extremamente importantes e que foram evoluindo ao longo desses 32 anos, tá? Então, existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, o idoso, ele tem seus direitos em saúde assegurados pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, ela foi instituída em outubro de 2006, junto, né, no mesmo ano do Pacto pela Saúde. E essa política, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela busca garantir atenção adequada e digna para toda a população idosa do país. Lá em 2006, viram a real necessidade do idoso ter uma atenção especial. Por isso que foi criada essa política, tá? Para garantir essa atenção total que o idoso precisa, certo? Uma atenção total, adequada e digna para o idoso brasileiro.
Então, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa direciona medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde, atenção primária, secundária e terciária. Preservar a autonomia e independência funcional das pessoas idosas é também um dos objetivos do SUS, tá? E envelhecer com saúde é um direito do cidadão. E é por isso que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela surgiu e ela vem se desenvolvendo, tá? Com estratégias cada vez mais elaboradas e cada vez mais voltadas para o cenário da terceira idade. Quais são as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa? Vamos ver algumas delas. Primeiro, divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Tem pessoas que não conhecem, que não sabem que existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Tem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Então, uma das diretrizes é a divulgação e a informação a respeito disso, tanto para os profissionais de saúde, que, na verdade, todos deveriam ter conhecimento, mas, enfim, existe essa diretriz que fala sobre a divulgação, da importância da divulgação e da informação para profissionais de saúde, para os gestores, que todos deveriam saber também, mas principalmente para os usuários do SUS. Esse sim não tem obrigação de saber. Se os gestores não promovem ações de divulgação, aquela pessoa que está ali, que não convive com isso, de fato, acaba não sabendo. Então, uma das diretrizes é essa, divulgar e informar aos profissionais de saúde, os gestores e usuários de modo geral sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Uma outra diretriz é o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisa. Eu trago de novo um exemplo atual da importância da pesquisa, da importância dos estudos, e da publicação deles. A gente está vivendo um momento histórico, mas a pesquisa tem se mostrado extremamente importante. Na verdade, sem a pesquisa, a gente não sairia dessa situação que a gente se encontra hoje. Inclusive, hoje foi publicado em algumas revistas dos Estados Unidos que já estão fazendo testes em humanos para desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, e os testes têm sido positivos. Não publicaram ainda o resultado final dos testes, a pesquisa está em andamento. Mas observe a importância da pesquisa nesse cenário. E a pesquisa é importante em todos os cenários, tá? Então, a Política Nacional de Saúde do Idoso, da Pessoa Idosa, ela também tem essa diretriz de apoio ao desenvolvimento de pesquisa e estudo, tá? Uma outra diretriz, implantação da caderneta de saúde da pessoa idosa. Aquele idoso que faz acompanhamento na unidade básica de saúde do seu bairro, no posto de saúde, enfim, ele vai receber uma caderneta. Nessa caderneta vai ter as coisas mais importantes da pessoa idosa, em relação às questões de saúde. Vai ter lá se ele tem alguma comorbidade associada, ou seja, tem hipertensão, tem diabetes, tem alguma cardiopatia, enfim, as vacinas que são dadas, né, para pessoas da terceira idade, se a vacina, se a caderneta de vacina, a parte que consta a vacina, se está em dia ou não, se faz acompanhamento para algum tipo de problema, ou se não faz. Enfim, existe essa caderneta para que essa pessoa idosa seja acompanhada de forma mais eficaz. Uma outra diretriz, a criação e implantação do Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos dependentes na rede de escolas técnicas do SUS. Ou seja, existe essa diretriz que apoia a criação desse programa, que é formar pessoas que estejam capacitadas tecnicamente para cuidar do idoso. E uma outra diretriz é a edição e distribuição do guia prático do cuidador. Além de formar a pessoa, capacitá-la tecnicamente para cuidar da pessoa idosa, ainda assim editar, né, e distribuir esse guia para essa pessoa, tá? Existem ainda outras diretrizes, como promoção do envelhecimento ativo e saudável, e aí vem as campanhas de favorecimento à atividade física, campanhas de alimentação saudável. Está tudo envolvido nessa diretriz, está tudo envolvido nessa diretriz.
Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa é uma outra diretriz. Estímulo às ações intersetoriais, visando a integridade da atenção. A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma realidade que alguns idosos, um número considerável, inclusive, permanece acamado, né, em algumas situações. Então, a implantação de serviços de atenção domiciliar é uma diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, pensando justamente nesse contexto. O acolhimento preferencial em unidade de saúde, respeitando o critério de risco. Se eu tenho alguns jovens ali naquela unidade de saúde, o idoso chegou, a prioridade é dele, a não ser que tenha um outro idoso com uma condição de risco pior do que a dele, tá? Então, a gente precisa avaliar e colocar isso na balança, certo? Fortalecimento da participação social, inserir o idoso nas questões sociais. O idoso às vezes se vê isolado, o idoso às vezes se vê em distanciamento de atividades que ele gostaria de estar inserido. Então, existe essa diretriz de fortalecimento da participação social e formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS. Ou seja, eu sou fisioterapeuta, vocês serão futuros fisioterapeutas, biomédicos e outras profissões da área de saúde, é que exista, nós todos, enquanto profissionais de saúde, possamos passar por um processo de formação e educação permanente, ou seja, reciclar, atualizar, se capacitar diante das necessidades específicas da população idosa, certo? A caderneta de saúde da pessoa idosa é esta, tá? Essa caderneta, ela apresenta particularidades da pessoa idosa, então, ela acaba sendo diferente da caderneta da gestante, da caderneta da criança, porque cada população vai ter suas particularidades e com o idoso não é diferente, tá? Existem as campanhas mensais promovidas pelo SUS, vocês já ouviram falar de várias delas, mas é uma iniciativa do SUS promover essas campanhas, cada mês adotar uma cor, uma temática para tratar de uma patologia e dessa forma alcançar a população através dessa conscientização, tá? Então, muitos de vocês, acredito que todos que estão aqui na aula agora, já ouviram falar do Outubro Rosa, por exemplo. O Outubro Rosa é uma campanha destinada ao controle, prevenção e combate do câncer de mama, assim como o Novembro Azul, que traz a campanha de combate e prevenção do câncer de próstata. Nós temos o Setembro Amarelo, que levanta as questões voltadas ao combate ao suicídio, o Abril Verde, que tem relação direta com a saúde do trabalhador, que busca combater acidentes, doenças e agravos no local de trabalho, ou envolvidos com o trabalho. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o SUS, ele levanta essa campanha, essas campanhas mensais, com esse propósito principal de conscientização da população. Naquele mês, debater questões pertinentes com a temática do mês, para que a população entenda a importância de algumas medidas e colabore com o sistema de saúde para que essas medidas sejam tomadas e que, de fato, o combate àquele problema aconteça, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou falar um pouco do Outubro Rosa, porque é algo bem forte, quando a gente fala de campanha mensal, campanha de conscientização mensal, o primeiro mês que vem na cabeça da gente é o Outubro Rosa, a primeira campanha que vem na cabeça da gente é o Outubro Rosa, porque, de fato, é uma campanha, graças a Deus, extremamente forte, que tem trazido resultados ao longo desses anos todos, tá? Então, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização, assim como todas as outras, que tem como objetivo principal alertar e orientar as mulheres, na verdade, toda a sociedade, não só as mulheres, sobre a importância de prevenir o câncer de mama, sobre a importância do diagnóstico precoce desse câncer de mama, e também tem trazido a temática do colo de útero associado. Então, o Outubro Rosa, ele hoje fala não só do câncer de mama, mas traz também a temática e a proposta de tratar o câncer do colo de útero, tá? Então, diagnosticar o câncer de forma precoce, todo mundo também já deve saber isso, mas eu trago de novo para que vocês não esqueçam, diagnosticar qualquer tipo de câncer na fase inicial tem uma relação direta com chances de cura, com melhores chances de cura, tá? Então, a mamografia, ela
é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento do câncer de mama. Então, algumas unidades de saúde, a maioria, durante o mês de outubro, disponibilizam uma oferta maior da mamografia, uma oferta maior de consultas com ginecologista, com mastologista, tá? Assim como a ampliação dos exames de preventivo nas unidades básicas de saúde, como forma de prevenção ao câncer de colo de útero. Há uma oferta maior também durante o mês de outubro. Professora, mas essa oferta deveria ser maior o ano inteiro. Existe a oferta de acordo com a demanda, tá? E isso acontece a nível municipal. Então, cabe ao município identificar a demanda para esse tipo de procedimento. No mês de outubro, a demanda, faz uma média, né? Faz uma média sobre a demanda. No mês de outubro, a oferta, ela aumenta independente da demanda, justamente para incentivar a população a realizar os exames, a procurar assistência em saúde, para conscientizar e motivar a população a buscar atendimento em saúde, buscar realizar os exames necessários, buscar orientação em relação ao que seja necessário, certo? Assim acontece também nos outros meses. No Novembro Azul, por exemplo, há um aumento na oferta de consulta com o urologista, há um aumento na oferta de exames, como o PSA, o exame de toque retal, no mês de novembro. E assim nos outros meses acontece também, tá? Depende da temática da campanha de cada mês. Existe também o projeto Rede Cegonha. O projeto Rede Cegonha, ele tem uma relação com gestação e parto. É uma estratégia que foi criada em 2011, então completa agora em 2020 9 anos. Foi uma estratégia criada pelo governo federal, com o objetivo de propor saúde às mulheres, qualidade de vida e bem-estar durante a gravidez, durante a gestação, assim como durante o parto humanizado. Hoje a realidade do parto no SUS é outra, precisa melhorar muito ainda, mas em relação ao que era algumas décadas atrás, tem evoluído sim, assim como assistência no pós-parto e desenvolvimento da criança até o 2º ano de vida, tá? O projeto Rede Cegonha tem o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil e garantir todos os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, homens, jovens e adolescentes. Então, entre as 3 ações da Rede Cegonha está a implantação de centros de parto normal, justamente para incentivar a mulher, a gestante, quanto às questões de parto natural. Essa mulher ela é acompanhada por uma enfermeira obstétrica e por doulas, num ambiente totalmente preparado para que possa exercer suas escolhas e ter autonomia do seu parto, tá? Ela fica livre naquele momento. Obviamente que com profissionais ali por perto para orientar, ajudar, mas a mulher, ela assume o papel de protagonista do seu parto, tá? Então, ela pode se movimentar livremente, ela pode ter acesso a métodos não farmacológicos para alívio de dor, como ducha quente na região lombar, exercício na bola de pilates, caminhar, escolher a posição para o parto, não é uma posição imposta por uma equipe de saúde, mas é uma posição que aquela mulher escolheu para parir, para trazer o seu filho ao mundo, tá? Então, esse projeto, ele traz essas ações como finalidade. Então, existe a caderneta da gestante. Essa gestante, ela é acompanhada desde a descoberta da gravidez, ela pode ser acompanhada porque cabe à gestante também procurar a unidade de saúde mais próxima. Ela vai ser acompanhada desde a descoberta da gestação até o seu bebê completar 2 anos de vida, tá? Então, ela vai ser acompanhada, ela vai ganhar essa caderneta. Nessa caderneta, ela vai preencher essa caderneta com dados pertinentes à sua gestação, posteriormente com dados do seu parto, do pós-parto, da amamentação. Então, essa caderneta existe para que esses dados eles possam ser acompanhados ao longo desse processo, tá? Se ela, durante a gestação, começou a aumentar os seus níveis de pressão arterial, por exemplo, esses níveis vão ser comparados nessa caderneta.
Está aumentando, está diminuindo, assim como o peso, quantos quilos que ganhou durante a gestação, o desenvolvimento fetal, né? Como é que está o desenvolvimento do bebê a cada mês, os exames todos realizados, tudo anotadinho nessa caderneta, certo? Existem ações na atenção básica, por exemplo, como a roda de gestantes, que são oferecidas por profissionais de saúde a nível de esclarecimento mesmo. Tem gestantes que não têm conhecimento e precisam ter, e cabe a esses profissionais orientar, esclarecer tudo isso, tá? Então, nessas rodas, né, de gestante, alguns assuntos são bem debatidos e necessários que sejam mesmo, como, por exemplo, a amamentação. As mães não sabem, tem mãe de primeira viagem que nunca amamentou, que tem muita dúvida em relação a isso, dúvida sobre o próprio parto, as mulheres têm medo, o desconhecido causa medo, então as mães de primeira viagem principalmente passam por isso. Então, essas rodas de conversa vão esclarecer essas dúvidas dessas gestantes, vão trazer mais segurança para elas, conhecimento é poder, tá? E traz essa sensação de segurança, elas vão se sentir acolhidas pelos profissionais de saúde, não vão se sentir desamparadas, então existe todo um processo, todo um contexto, tá? Então, ela vai ser acompanhada na unidade básica de saúde, vai fazer o pré-natal, vai passar por todo o processo, vai ganhar sua caderneta, vai preencher sua caderneta, vai participar das rodas de gestante. Alguns municípios, aqui no município mesmo, a gente tem curso, a gente oferece curso teórico-prático para gestante. Então, existe aula teórica e existe aula prática. Na aula prática, a gente ensina a dar o banho do bebê, a gente ensina exercícios que favorecem o momento do parto, a gente ensina a pega correta para amamentar, a gente esclarece dúvidas sobre cólica do bebê, sobre várias coisas pertinentes ao tema, tá? Então, cabe à unidade de saúde favorecer isso, aplicar isso, que é algo determinado pela Rede Cegonha, certo? Existe o Programa Nacional de Imunização, esse bonitinho aí no slide, a maioria conhece, né? Todo mundo, quando vê a imagem, lembra das campanhas de vacinação. Então, esse Programa Nacional de Imunização é um dos maiores do mundo, quando a gente fala em vacinar e imunizar, tá? Então, oferta 45 tipos diferentes de imunológicos para toda a população de todas as idades. Então, há vacinas destinadas para toda a faixa etária, e as campanhas anuais para atualização das cadernetas de vacinação. Então, tem vacina para criança, tem vacina para o idoso, tem vacina para gestante, tem vacina para toda a faixa etária, para todo tipo de gênero. É um programa importantíssimo, e é um programa, o programa considerado um dos maiores do mundo, tá? Programa Nacional de Imunização. Então, ele tem avançado ano após ano, o Programa Nacional de Imunização, para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população e prevenir doenças. Existem doenças hoje erradicadas no nosso país, como a poliomielite, por exemplo, paralisia infantil. Muitas pessoas foram acometidas décadas atrás, e hoje a gente tem uma doença erradicada graças à imunização, certo? O calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas, como eu vim falando para vocês, pessoas de todas as faixas etárias, incluindo gestantes, tá? E população indígena também. Ao todo, são disponibilizadas na imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia em recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. Porque se a gente vacina a população, se o sistema de saúde entende que quando vacina a população não fica doente, vai haver o custo da imunização, vai haver o custo da vacina, mas esse custo é muito menor quando a gente compara com uma população que vem a adoecer por aquela doença, tá? Então,
O sarampo, por exemplo, houve um surto, inclusive, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, mais ou menos. Mas é uma doença controlada no país, né? Pelo menos na maior parte das regiões. Então, quando eu vacino a população contra o sarampo, por exemplo, eu estou imunizando a população para o surgimento daquela doença. Se eu não imunizo, eu vou economizar esse dinheiro, mas eu vou gastar muito mais quando aquela população vier a apresentar a doença, entende? Então, quando a gente fala em imunização, a gente fala da estratégia de saúde pública de melhor investimento custo-benefício. Porque eu vou investir, mas eu vou investir e vou prevenir. Consequentemente, eu vou evitar danos à população e custos na economia do país devido àquela patologia que eu consegui prevenir, certo? Existe o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que é o REDOME. Inclusive, se tem alguém aqui na turma que não fez o cadastro no REDOME, eu faço um pedido de que façam, porque a gente pode ter na nossa medula óssea a chance de salvar a vida de alguém. Eu sou cadastrada, influenciei a minha família toda a fazer o cadastro, e eu acho que no dia que me ligarem dizendo que eu vou doar minha medula óssea para alguém que está precisando para viver, eu vou ficar extremamente feliz. Então, só um parêntese na aula, para quem tiver interesse em fazer, procurar o EMOBA, e fazer o seu cadastro, tá bom? Mas, enfim, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea é um registro voluntário, ou seja, a pessoa tem que querer fazer o cadastro e se voluntariar, tá? Ele foi criado em 1993, lá em São Paulo, para reunir informações de pessoas dispostas a doar medula óssea para quem precisa de transplante. Então, você faz o cadastro, uma amostra do seu sangue é colhida, uma amostra como exame de sangue comum, e aquela amostra de sangue vai ser utilizada para rastreamento de compatibilidade com pessoas que estejam em fila de espera aguardando pelo transplante, tá? Desde 1998, é coordenado pelo INCA, lá no Rio de Janeiro, certo? Que é o Instituto Nacional de Câncer. O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo e pertence ao Ministério da Saúde, ou seja, é nosso. Tá? A gente precisa se orgulhar das coisas boas também. Tem muita coisa para a gente lamentar, eu sei, mas tem muita coisa boa que a gente precisa se orgulhar também, tá? Então, sendo o maior banco com financiamento exclusivamente público. Então, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, ele tem um financiamento exclusivamente público, certo? Então, façam o cadastro. Existe também o Sistema Nacional de Doação de Transplante de Órgãos. É um sistema único de saúde, o SUS, ele tem o maior programa público de transplante de órgãos do mundo. Mais um motivo de orgulho do nosso SUS, não é? Então, no qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos, 85%, permitindo que cada vez mais pessoas tenham uma vida melhor. Ou seja, as pessoas com menor poder aquisitivo, elas não ficam com aquele estigma associado à morte. Porque imagine que o transplante de órgãos fosse feito através de iniciativa privada ou com iniciativa de pagamento particular. Somente as pessoas com maior poder aquisitivo, somente pessoas ricas participariam desse processo, né? Então, 87% dos transplantes são feitos com recursos públicos, tá? Então, na verdade, é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição do órgão. A gente vai tirar o órgão daquela pessoa que já não está mais viva e vai transplantar, vai colocar no receptor que é aquela pessoa que precisa daquele órgão para continuar vivendo. Geralmente acontece a doação entre pessoas que passaram por um processo de morte encefálica, onde, por exemplo, não sei se vocês lembram do caso, acho que a maioria de vocês é bem novinho, não que eu não seja, sou super jovem, mas aquele caso da menina Eloá, inclusive minha xará, que o namorado a sequestrou, a manteve em cárcere privado, e o desfecho foi terrível, ela acabou levando um tiro a nível
craniano e evoluiu com morte encefálica. O que é isso? É quando não há mais atividade cerebral. Os órgãos vitais, como o coração, o pulmão vai estar sendo ventilado via ventilador mecânico, e o coração, ele continua funcionando, mas se os aparelhos forem desligados, aquela pessoa não se mantém viva, tá? É o que a gente chama de morte cefálica. Então, existem protocolos para identificar a morte encefálica, porque senão daria brecha para questões antiéticas, né? De repente aquela pessoa não estava com morte cefálica, mas existe alguém ali por trás querendo os órgãos dela, então seria algo terrível, digamos assim. Então existe uma equipe capacitada para identificar a morte encefálica. Identificada a morte encefálica, geralmente um médico abre o protocolo de morte encefálica fazendo vários testes para saber se de fato aquela pessoa está nesse processo de morte encefálica. Um outro médico, diferente do primeiro, realiza de novo os testes para fechar o protocolo, geralmente neurologistas, neurocirurgiões, enfim. E tem ainda um médico plantonista da unidade onde a pessoa está internada que realiza os testes também, tá? Então, é algo extremamente criterioso para que não dê brecha a falcatruas, certo? Existe ainda a Política Nacional de DST-AIDS, que são doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Existe essa cartilha, que é a cartilha de princípios e diretrizes, eu tirei diretamente da cartilha. Quem tiver curiosidade e interesse pode acessar lá no Ministério da Saúde ou colocar direto lá no Google, Política Nacional de DST-AIDS, que vai abrir aí a cartilha para vocês, tá? Nessa cartilha eu vou ter os princípios, eu vou ter as diretrizes e estratégias, eu vou ter normas e procedimentos, eu vou ter administração financeira desse tipo de política, orientação nas esferas todas de governo para essa temática, tá? Então, as pessoas diagnosticadas com DST-AIDS, quando eu falo DST, eu me refiro a todas elas, né? Sífilis, que a gente vê aí que tem um número crescente ainda na nossa população, e outras patologias associadas à transmissão, doença sexualmente transmissível, tá? A distribuição de preservativo, a distribuição de medicamentos, os coquetéis, enfim. Então, cada esfera de governo vai ter sua responsabilidade em relação a esse tipo de política, e essas pessoas vão ter assistência que elas precisam, tá? Em relação às particularidades do seu tratamento, as orientações pertinentes, certo? Então, aí, mais uma política nacional diretamente ligada ao nosso SUS. E eu trouxe para vocês 2 artigos que eu vou ler para vocês, eu extraí desses artigos partes que eu considero importante. Vou ler essa parte para vocês, e eu trouxe ainda uma terceira colocação saindo do forno, que é a declaração do presidente do CONAS de ontem, tá? Falando do aniversário de 32 anos do SUS. Então, esse primeiro artigo aqui, só um minutinho, se eu consigo. Eu vou ver por aqui. Esse primeiro artigo é um artigo publicado 7 anos atrás, né? 25 anos do SUS. É um artigo lá de 2013. Ele traz o seguinte: 25 anos do Sistema Único de Saúde, resultados e desafios. Esse artigo foi um pedido de estudo avançado. A pedido de estudo avançado, o médico Samir Salman, fundador do primeiro centro privado especializado em cuidados paliativos e no atendimento a pacientes crônicos de alta dependência, Hospital Premier, entrevistou Eugênio Vilaça Mendes, conselheiro da Organização Pan-Americana da Saúde na área de desenvolvimento de sistemas e serviços de saúde,
e secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no governo Tancredo Neves. Entre os temas abordados, destaca-se o Sistema Único de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família, que nós falamos também recentemente, né? Então, foi perguntado, passado 25 anos de sua instalação, o Sistema Único de Saúde, SUS, se apresenta a 75% dos brasileiros como a única forma de acesso à assistência à saúde. 75% dos brasileiros, 25 anos atrás. Qual a sua avaliação hoje dos caminhos do SUS diante dos desafios que a sua implantação almejava responder décadas atrás? Então, ele responde: o SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988. É, portanto, uma política pública recente, com 2 décadas e meia de existência. Hoje, ela tem 3 décadas e 2 anos de existência. Não obstante sua vida curta, tem muitos resultados a celebrar e enormes desafios a superar. Então, eu trago para vocês que lá, 7 anos atrás, ele já trazia que nós temos muitos resultados a celebrar e temos ainda muitos desafios a superar. Será que de 7 anos para cá isso mudou? Vamos ver aqui agora. Esse outro artigo traz SUS, oferta, acesso e utilização dos serviços de saúde nos últimos 30 anos. Ou seja, esse foi publicado 2 anos atrás. Ele traz no seu resumo o seguinte: ao longo dos últimos 30 anos, o Sistema Único de Saúde brasileiro se caracterizou por importantes mudanças na atenção à saúde. No presente artigo, são apresentados dados relativos à evolução das estruturas ambulatorial e hospitalar e dos recursos humanos, bem como acerca da utilização de serviços de saúde. A expansão da rede pública ocorreu principalmente entre as unidades que dão suporte aos programas de atenção básica, ampliando o acesso às consultas médicas e à reeducação das internações para um conjunto de doenças, das internações mesmo, para um conjunto de doenças, mas persiste uma carência de profissionais, especialmente no cuidado odontológico. Entretanto, a despeito do avanço na cobertura, permanecem os desafios da continuidade do SUS. Então, assim, aquele outro trouxe que temos muitos desafios ainda a superar. E esse aqui traz uma conclusão semelhante, não é? Principalmente, ele traz aqui que, principalmente no âmbito odontológico, assistência em odontologia pode melhorar. Então, é um desafio a ser superado ainda, tá? Houve avanço? Houve, muitos, mas ainda precisa melhorar muita coisa, certo? E agora, esse aqui, ó, saindo do forno, recente, tá? Hoje é dia 18. Então, ontem, 17 de maio, foi o aniversário do SUS, tá? O SUS completou ontem 32 anos. Então, eu trouxe para vocês esse texto, que é um texto do presidente do CONAS, para que vocês entendam, né, o posicionamento dele em relação a isso. Então, hoje, no caso ontem, há 32 anos, em 17 de maio de 1988, na sessão da Assembleia Nacional Constituinte, foi aprovada a redação do que viria a ser o artigo 196 da Constituição Federal, promulgado em outubro daquele ano. Marco do maior avanço civilizatório da sociedade brasileira, a garantia constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado ganhou corpo e se tornou princípio fundador do Sistema Único de Saúde. Princípio fundador do Sistema Único de Saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. São 32 anos de luta, resistência, resiliência e esperança na construção do SUS. Contra todas as dificuldades, o histórico subfinanciamento e mesmo incompreensões. Seguimos firmes na defesa do que acreditamos, a saúde para todos, com equidade, igualdade, universalidade e gratuidade. Empatia, solidariedade e compaixão com todo o povo brasileiro. Na terrível pandemia que enfrentamos,
O SUS mostra sua importância como conquista e patrimônio de todos os brasileiros. Aqui já se referindo ao coronavírus, né? Como presidente do CONAS, hoje e sempre um apaixonado defensor do nosso SUS, saúdo todos os seus gestores e trabalhadores, quando um sonho há 32 anos começou a ser possível. Abraço a todos, Alberto Beltrame, presidente do CONAS. Então, eu trouxe, meus amores, esses 2 artigos e esse texto para mostrar para vocês que o SUS completou 32 anos. O SUS já avançou muito. Aquele SUS de 32 anos atrás, ele hoje é um SUS mais forte, é um SUS mais consolidado, porém ainda é um SUS frágil diante de algumas situações. Existem ainda desafios e barreiras que precisam ser quebradas. E eu finalizo a aula de hoje, esse tema, que seria o da semana passada, com esse texto, a título de conhecimento de vocês e reflexão de muitos também, tá? A gente precisa defender o SUS, independente do partido que você acredite, independente da posição política que você adote. O SUS, ele precisa ser uma política pública e apartidária, tá? Independente de quem esteja no governo, em qualquer esfera dela, municipal, estadual, federal, precisa entender que o SUS precisa funcionar e precisa fazer por onde funcionar, tá? Então, é isso. Vamos finalizar a aula de hoje, e vamos começar a segunda, tá? Eu vou passar aqui para vocês a parte da referência bibliográfica. Quem tiver curiosidade, interesse, pode acessar os sites do Ministério da Saúde. Tem muita coisa interessante lá em relação às políticas que nós falamos hoje na aula. As campanhas, os programas, as políticas. Tem muita coisa interessante lá. Vocês podem dar uma olhadinha, certo? Nas cartilhas, nas cadernetas. É bem bacana, tá? Material bem legal. E agora eu vou compartilhar, a gente vai começar. Eu vou só parar essa gravação para não ficar